Neste vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que, além de estarem baratos, estão pagando ótimos dividendos. E o terceiro fundo desse vídeo é o mais barato de todos, então fica aqui até o final para você saber que fundo é esse. Seja bem-vindo aqui no canal, eu me chamo Rudinei, e se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve e também ativa o sininho das notificações. Eu estou sabendo que tem muita gente vendo os vídeos aqui do canal e não estão se inscrevendo. Se inscreve aí, pessoal, é de graça e você ajuda a fazer o canal a crescer cada vez mais. E se você gostar desse vídeo também, já deixa o seu joinha aí, beleza? Então agora eu te convido para a gente ir lá para a tela do meu computador para mim te mostrar esses 3 fundos imobiliários que estão baratos e pagando bons dividendos. O primeiro fundo desse vídeo é o fundo imobiliário DEVA11. Ele é um fundo do tipo papel, ou seja, ele investe em certificados de recebíveis imobiliários. E a gente vai começar olhando aqui os indicadores fundamentalistas. Ele está cotado atualmente a R$ 90,80 e tem uma liquidez diária acima de 34 mil negociações. Liquidez diária é quantas negociações ocorrem em um único dia com as cotas deste fundo. Acima de 10 mil negociações, ele é um fundo bem tranquilo para investir e você não vai ter problema nenhum de comprar ou vender caso precise as cotas do fundo. Então, uma liquidez acima de 34 mil aqui é bem tranquilo. Dividend Yield atualmente está em 0,61. Lembrando que eu disse lá no começo do vídeo que são fundos que estão pagando bons dividendos. Aqui ele está um pouco baixo, mas a gente já vai entender o porquê e se realmente ele está pagando pouco ou não. Patrimônio líquido é de 1,4 bilhão e o PVP está em 0,91. PVP é o preço pelo valor patrimonial. Abaixo de 1 significa que o fundo está barato, acima de 1 significa que o fundo está caro. Aqui a gente tem um PVP de 0,91, então temos 9% de desconto em relação ao valor patrimonial do fundo. E como eu disse, esse fundo investe em certificados de recebíveis imobiliários. E 90% do patrimônio está alocado em CRI, que são os certificados de recebíveis imobiliários. São títulos de dívida do setor imobiliário. O fundo também possui 6,9% do patrimônio alocado em cotas de outros fundos imobiliários e 3,2% está alocado no caixa. Aqui a gente tem os segmentos em que o fundo atua. Com 33%, o maior segmento é o segmento corporativo, 25% em multipropriedade, 18% em loteamento, 13% em incorporação vertical, 6% em shopping, 3% em energia e 1% ali em time sharing. Então, o fundo é bem diversificado e atua em vários segmentos aqui da nossa economia. Aqui no gráfico a gente consegue ver os dividendos e dá para ver aqui nessa flecha vermelha que eu coloquei que nos últimos 4, 5 meses o fundo vem caindo seus dividendos. E no último mês ele pagou menos da metade do que ele pagou ali no mês de maio. Como eu disse, eles são fundos que pagam bons dividendos. Mas a gente já vai entender o porquê que ele vem caindo esses dividendos aqui, beleza? E neste gráfico aqui a gente já consegue entender o porquê. A gente sabe que nos últimos 3 meses tivemos deflação aqui no país, né? O IPCA veio negativo e 85,5% dos contratos deste fundo são indexados ao IPCA. No caso, IPCA mais 10,38%. Apesar de ele ter uma taxa bem alta de 10,38%, o IPCA vindo negativo, o fundo acaba aí diminuindo seus dividendos. Ele recebe menos, consequentemente ele repassa menos para os seus acionistas, para os seus cotistas no caso. 3,9% dos contratos são indexados ao IGPM mais 10,67% e 0,3% dos contratos indexados ao CDI mais 7%. Então, o principal indexador deste fundo é o IPCA. IPCA veio negativo, por isso os dividendos acabaram caindo. E aqui a gente consegue ver a rentabilidade que este fundo teve nos últimos 12 meses. Então, ele entregou uma rentabilidade de 16,65% e um total de R$ 15,12 por cota. Se a gente dividir isso por 12, a gente tem mais de 1% ao mês nos últimos 12 meses. É uma ótima rentabilidade e uma rentabilidade acima de 1% livre de imposto de renda. É muito acima aí de outros ativos aqui do mercado financeiro, né? Então ele está pagando muito bons dividendos. Vamos lá para o segundo fundo imobiliário, mas antes, pessoal, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dá uma força aqui para a gente continuar crescendo, beleza? E já deixa aqui nos comentários se você investe aí no DEVA11 ou se você pretende investir aí no fundo, beleza? Segundo fundo imobiliário do vídeo de hoje é o REC-R11, RSR11.
Ele é um fundo imobiliário também do tipo papel. E a gente vai olhar então os indicadores fundamentalistas. Começando pela cotação, atualmente está a R$ 90,75, liquidez diária acima de 53 mil negociações. Dividend yield de 0,66%, assim como o DEVA11. Aqui também tivemos um fundo sendo prejudicado pela deflação, e a gente já vai olhar aqui quanto por cento do fundo está indexado ao IPCA. Patrimônio líquido é de 2,5 bilhões e o PVP é de 0,95. Aqui a gente tem um fundo com 5% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Este fundo também investe majoritariamente em CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, representando 95% do patrimônio. Ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários, com 1,3% do patrimônio, e 3% está em liquidez diária, ou seja, está em renda fixa. E aqui a gente tem os setores aí de atuação do fundo. O maior deles é a incorporação, com 31%, o loteamento representa 21%, segmento de hotel representa 14%, pessoa física 9%, investimento imobiliário com 8%, utilidades com 5% e multipropriedade com 4%. Também temos varejo e logística aí representando 4% dos segmentos que o fundo atua. Aqui a gente tem o gráfico de dividendo, então assim como o DEVA11 também tivemos queda aí nos dividendos nos últimos 4 ou 5 meses, né? Caiu também mais da metade dos dividendos. E aqui a gente tem a explicação, né? 47% dos contratos são indexados ao IPCA, mas aqui a gente tem uma diferença. 29% dos contratos são indexados ao IPCA sem variação negativa. Isso aqui acaba protegendo o fundo. Quando há uma deflação, essa parte dos contratos que tem essa proteção, ele não vem com o IPCA negativo, ele fica zerado, então o fundo recebe ali apenas a taxa de juros. 18% dos contratos são indexados ao CDI e 4% indexados ao IGPM. Isso aqui, essa parte dos 29% acaba protegendo aí o fundo contra a deflação. Nos últimos 12 meses, esse fundo entregou uma rentabilidade de 15,56% e um total de R$ 14,12 por cota. Se a gente for dividir por 12, aqui também a gente tem um investimento que deu um retorno acima de 1% ao mês, livre de imposto de renda. O terceiro fundo imobiliário do vídeo de hoje é o SARI11, fundo imobiliário do Banco Santander. Esse aqui é um fundo de tijolo. E lembra que eu falei que o terceiro fundo é o mais barato de todos? A gente já vai olhar aqui o PVP dele. Vamos olhar primeiro os outros indicadores fundamentalistas. Ele está cotado atualmente a R$ 75,50 e tem uma liquidez diária acima de 16 mil negociações. Dividend yield está em 0,83 e o patrimônio líquido é de 905,4 milhões. O PVP é de 0,77. Então a gente tem aqui 23% de desconto em relação ao valor patrimonial. Eu disse que esse fundo era o mais descontado deles. O fundo possui 3 ativos em um estado brasileiro. E aqui a gente tem um ponto negativo desse fundo que a gente tem que prestar atenção. Ele possui 13 ativos, mas apenas em um estado brasileiro, que é o estado de São Paulo. Apesar de ser um estado bem desenvolvido, com uma boa economia, mesmo assim é apenas um estado. Então ele é monorregião, possui 3 ativos em apenas um estado. Isso pode ser um ponto negativo para o fundo e a gente tem que prestar atenção nisso. Gráfico da esquerda, a gente tem o histórico de vacância. O fundo possui uma vacância atualmente de 6,2%. Então é uma vacância baixa, aí mais ou menos na média do mercado dos fundos de tijolo. Gráfico da direita, a gente tem o indexador dos contratos. 70,4% são indexados ao IGPM, 21,5% indexados ao IPCA e 8,1% ao INPC. Então ele é bem diversificado também na questão aí dos contratos. Aqui a gente tem o patrimônio do fundo. Então, a maioria do patrimônio está alocado em imóveis físicos, mas o fundo também tem 161,4 milhões alocado em cotas de outros fundos imobiliários e 126,1 milhões no caixa, na renda fixa. Aqui a gente tem a receita por setor de atividade dos inquilinos. 45,7% dos inquilinos prestam serviços, 13,1% é do segmento de tecnologia e 41,2% é de bens de consumo. Aqui no gráfico, diferente dos fundos de papel, a gente não tem a queda nos dividendos. Os fundos de tijolo não estão passando e não estão sofrendo com a queda dos dividendos por conta da deflação. Então a gente vê aqui um gráfico em linha e muito tranquilo.
E nos últimos 12 meses o fundo entregou 10,16% de rentabilidade, o que dá R$ 7,67 por cota. E caso você tenha uma cota desse fundo, aí você recebeu nos últimos 12 meses R$ 7,67. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida ou a sua pergunta que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.